por que um medicamento leva tanto tempo para entrar no mercado? Vem comigo que eu vou te explicar agora. O desenvolvimento de um medicamento, pessoal, ele passa basicamente por duas grandes fases. Os chamados estudos não clínicos, ou também conhecidos como estudos pré-clínicos, e os estudos clínicos. Qual é a diferença entre eles? Tudo começa nos estudos não clínicos, aonde o objetivo é a gente comprovar a eficácia através de testes, né, que usa células, animais de laboratório, onde você vai determinar que aquela substância ativa, aquele princípio ativo que você está estudando, ele tem comprovação de uma eficácia farmacológica, tá? Então, por exemplo, um anti-inflamatório. Eu vou desenvolver métodos experimentais para demonstrar que aquilo tem ação anti-inflamatória. Então, eficácia. Segundo parâmetro que a gente avalia nos estudos pré-clínicos, ou também conhecidos como não clínicos, é a segurança. Então, a segurança farmacológica também vai ser realizada através desses testes. E o terceiro é que a gente chama de qualidade, ou padronização da composição. Então, também aqui nós vamos identificar exatamente a composição química daquele princípio ativo. Se for um derivado de produto natural, por exemplo, como um extrato de uma planta medicinal, a gente precisa saber exatamente a composição que ela tem, né? Enfim, então, esses são os três pilares, vamos dizer assim, básicos que a gente determina na fase de estudos pré-clínicos. Passou por tudo isso, que leva um bom tempo, inclusive, né, para acontecer isso daí, aí vamos para os estudos clínicos. Nos estudos clínicos é onde nós vamos fazer os testes com seres humanos, né? Nenhum medicamento pode ser testado em ser humano sem que antes tenha passado pelos estudos pré-clínicos. E aí, galera, os estudos clínicos, eles são divididos em 4 fases. Fase 1, onde aí nós vamos ter um pequeno número de voluntários sadios, de 20 até umas 100 pessoas, já dá para rodar um estudo clínico de fase 1, onde o objetivo aqui é a gente observar o nível de tolerabilidade do medicamento, se não apresenta nenhuma reação adversa ali pro ser humano, observar os parâmetros chamados de farmacocinéticos para entender como é o processo de absorção desse fármaco, como é o comportamento dele na corrente sanguínea, né? Quanto tempo leva para chegar no seu pico de concentração, né, no sangue, para depois cair, quer dizer, a gente entender como é que é o movimento desse fármaco, tá? Isso é a fase 1. Passou pela fase 1, vem a fase 2. Na fase 2, nós também vamos ter um pequeno número de voluntários, porém agora são voluntários doentes. Então, na fase 2, nós vamos testar a eficácia desse novo medicamento em pacientes doentes. Então, eu pego, por exemplo, uma pessoa que tenha lá um processo inflamatório, claro que tem todo um protocolo para fazer isso, tá, pessoal? Eu estou explicando em linhas gerais para vocês. Pega pessoas que têm um determinado tipo de processo inflamatório, né, no caso do teste de um novo anti-inflamatório, e aí vai ser avaliado aí a eficácia nesse grupo de pessoas, que é um grupo pequeno também, tá? De 100 pessoas até 200 pessoas, já dá para você fazer um estudo de fase 2. Demonstrou eficácia na fase 2, vem a fase 3, que é a principal de todas. Na fase 3, essa fase ela tem que ser multicêntrica, ou seja, diferentes locais precisam fazer o estudo para que tenha uma reprodutibilidade, tá? Então, diferentes hospitais, diferentes universidades, né? Geralmente são hospitais dentro de universidades que vão desenvolver esses estudos clínicos de fase 3. Nessa fase 3, nós precisamos fazer a comparação com um grupo que vai receber o medicamento referência para aquele determinado problema, e vamos ter que ter um grupo também de pacientes ali, né, de voluntários, que vai receber um placebo, um comprimido que não tem uma formulação, que não tem o princípio ativo que está sendo estudado, tá? Para evitar o efeito placebo, né? E outros grupos ali que vão ser utilizados com o medicamento que está em teste. Quantas pessoas são utilizadas, né, são necessárias para a fase 3? Aí a gente já sobe bem essa régua aí, tá? 500 pessoas, 1000 pessoas, às vezes, né? Depende muito da propriedade que você está testando, tá? Mas é um número de pessoas muito maior. Passou a fase 3, onde você realmente comprovou que houve eficácia farmacológica, quando fez um estudo, o estudo que a gente chama de caso controle, né? Você fez uma comparação com um medicamento referência, comparou com um grupo que recebeu um placebo e aquele medicamento ele apresentou eficácia para esse grupo de pacientes. Maravilha! Esse medicamento provavelmente ele vai ser agora aprovado para entrar no mercado, ele vai entrar no mercado e aí entra o que a gente chama de farmacovigilância, que é também conhecida como fase 4 da pesquisa.
O que é essa fase 4? É a hora que o medicamento está no mercado, uma galera está usando, né? Você tem aí milhares, talvez milhões de pessoas fazendo uso do medicamento, e é aí que podem aparecer reações adversas que até então não tinham aparecido. Professor, mas pode aparecer alguma reação adversa muito grave? Dificilmente vai aparecer uma reação adversa muito grave nesse momento. Porém, quando você está expondo uma quantidade muito grande de pessoas, sabe aquela reação adversa que é muito rara, né? Rara ou muito rara quando você vê nas bulas? Pois é, durante o estudo, durante essa farmacovigilância, provavelmente é ali que aparecem essas reações. E dependendo da gravidade, esse medicamento, inclusive, poderá ser imediatamente retirado do mercado quando tiver uma situação como essa, tá? Então, essas são as etapas, resumidamente aqui, para vocês entenderem como é o processo de desenvolvimento, de pesquisa e obtenção de novos medicamentos. Por isso que leva aí 15, 20 anos para sair um novo medicamento no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Me segue aí e manda a sua pergunta. Tchau!